Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês uma história de amor muito especial. É a história de Helena, uma moça brasileira que trabalha num supermercado, e Adrien, um homem rico que veio da França a negócios. Eles são completamente diferentes um do outro, vivem em mundos que parecem não se misturar, mas o destino vai colocar os dois frente a frente de um jeito que ninguém espera. Vocês vão ver como esses dois vão lutar pelo amor deles, mesmo quando tudo parecer impossível. Se você gostar desta história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui embaixo contando o que achou. Agora vamos para a história. Helena tinha 26 anos e trabalhava como caixa de supermercado na zona sul de São Paulo. Todos os dias eram iguais. Ela acordava cedo, pegava 2 ônibus até o trabalho, passava horas apertando botões e embalando compras, e voltava para casa cansada. A vida dela não tinha muito espaço para sonhos. O dinheiro mal dava para ajudar a mãe com as contas e ainda sobrar um pouco para ela. Mas Helena tinha um coração cheio de esperança, mesmo que escondido. Ela acreditava que um dia as coisas podiam mudar. Do outro lado do oceano, Adrien Moreau vivia uma vida completamente diferente. Ele tinha 32 anos e era dono de uma empresa gigante de tecnologia na França. O dinheiro dele podia comprar qualquer coisa. Ele viajava o mundo fechando negócios, sempre ocupado, sempre sério. Adrien não tinha tempo para sentimentos. Depois que sua noiva o traiu com seu melhor amigo há 3 anos, ele fechou o coração. Para ele, amor era perda de tempo. Adrien veio ao Brasil para fechar um acordo milionário com uma empresa de São Paulo. Ele ficaria apenas 2 semanas na cidade. A agenda dele estava toda organizada, cada minuto tinha um compromisso. Mas numa tarde de terça-feira começou uma chuva forte que pareceu cair do céu de repente. Adrien estava andando por uma avenida de São Paulo, quando a tempestade chegou. Ele correu e entrou no primeiro lugar que viu. Era um supermercado, daqueles de bairro. Adrien sacudiu a água do terno caro e olhou ao redor. Tudo ali era diferente do mundo dele. As luzes eram fracas, o chão estava molhado de gente entrando e saindo. Ele decidiu esperar a chuva passar e pegou uma garrafa de água. Foi até o caixa, e foi ali que ele viu Helena pela primeira vez. Ela estava concentrada, passando as compras de uma senhora idosa. Helena usava o uniforme verde do supermercado e tinha um jeito calmo, gentil e um lindo sorriso. Quando a senhora foi embora, Helena olhou para Adrien e sorriu. Adrien ficou parado por um segundo. Ele não esperava sentir nada, mas sentiu. O coração dele bateu mais forte. Helena passou a garrafa de água no leitor e disse o valor. A voz dela era suave. Adrien pagou, mas não conseguiu parar de olhar para Helena. Ele ficou olhando para ela como se quisesse dizer alguma coisa, mas não sabia o que. Helena baixou os olhos, ficou vermelha. Ela nunca tinha visto um homem tão bonito assim. O terno de Adrien era elegante, o perfume chegava até Helena. Parecia gente de filme. Adrien finalmente saiu do supermercado, mas não conseguiu tirar Helena da cabeça. Aquela moça tinha mexido com ele de um jeito estranho. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos voltavam sempre para aquele lindo sorriso. No dia seguinte, Adrien tinha uma reunião importante de manhã, mas à tarde, sem entender bem o porquê, ele voltou ao supermercado. Disse para si mesmo que era só para comprar algo, mas no fundo sabia que queria ver Helena de novo. Quando entrou, procurou por ela com os olhos. E lá estava ela, no mesmo caixa atendendo os clientes. Adrien pegou algumas coisas que nem precisava e foi até o caixa dela. Quando Helena olhou para cima e viu que era ele de novo, seu coração disparou. Helena tentou parecer normal, mas suas mãos tremiam um pouco ao passar as compras. Adrien percebeu e deu um lindo sorriso. Ele pagou e antes de ir embora perguntou se ela sempre trabalhava naquele horário. Helena disse que sim, todos os dias da semana. Adrien agradeceu e saiu, mas seu sorriso ficou na cabeça de Helena o dia todo. Nos dias seguintes, Adrien voltou ao supermercado mais vezes. Sempre comprava alguma coisa pequena e sempre ia ao caixa de Helena. Eles começaram a conversar. Adrien descobriu que Helena gostava de ler, mesmo tendo pouco tempo. Helena descobriu que Adrien é um francês que aprendeu a falar português e estava no Brasil a trabalho, mas que não conhecia nada da cidade. Foi então que Adrien tomou coragem. Numa quinta-feira, ele esperou Helena sair do trabalho. Ela ficou surpresa ao vê-lo na porta do supermercado. Ele perguntou se ela queria tomar um café com ele. Helena ficou em dúvida, mas no fim, aceitou. Eles foram a uma padaria perto dali. Conversaram por horas. Adrien contou sobre sua vida na França, sobre a empresa, sobre como se sentia sozinho mesmo tendo tudo.
Helena contou sobre sua vida, sobre os sonhos que tinha de estudar, de viajar. Adrien olhava para ela com uma admiração que Helena nunca tinha visto em ninguém. Ele gostava do jeito dela, da sinceridade, da força que ela tinha mesmo com tão pouco. Quando se despediram naquela noite, Adrien pegou a mão de Helena e disse que queria vê-la de novo. Helena sentiu uma felicidade enorme crescer dentro do peito. Ela mal conseguiu dormir naquela noite. Mas a vida não é feita só de coisas boas. Na empresa de Adrien em São Paulo, trabalhava uma mulher chamada Isabela. Ela era gerente de projetos e tinha ficado responsável por cuidar de Adrien durante a visita dele ao Brasil. Isabela era linda, elegante, ambiciosa. E desde que viu Adrien, ela quis conquistá-lo. Para ela, Adrien era o homem perfeito. Rico, poderoso, bonito. Ela fazia de tudo para chamar a atenção dele, mas Adrien sempre foi educado e distante. Quando Isabela descobriu que Adrien estava saindo com uma caixa de supermercado, ela não acreditou. Ela viu os dois juntos numa noite, andando de mãos dadas pela rua. A raiva dela foi imensa. Como ele podia escolher uma moça pobre, sem estudo, sem nada em vez dela? Isabela decidiu que ia acabar com aquele romance de qualquer jeito. Ela começou a espalhar mentiras. Disse para Adrien que Helena só estava interessada no dinheiro dele, que ela estava usando ele. Adrien não acreditou. Ele conhecia Helena, sabia que ela não era assim. Mas Isabela não desistiu. Ela foi mais longe. Isabela descobriu onde Helena trabalhava e foi até o supermercado. Quando Helena estava saindo do trabalho, Isabela apareceu na frente dela. Ela se apresentou como uma amiga de Adrien e disse que precisava conversar. Helena, sem desconfiar de nada, aceitou. Isabela foi cruel. Ela disse para Helena que Adrien tinha uma noiva na França, que ele estava noivo e ia se casar em 2 meses. Disse que Adrien só estava brincando com Helena, que ele fazia isso em todas as cidades que visitava. Helena sentiu o mundo desabar. Ela começou a chorar ali mesmo na rua. Isabela ainda disse que Helena devia ter vergonha, que uma moça como ela nunca ia conseguir segurar um homem como Adrien, que ela estava fazendo o papel de boba. Helena chegou em casa destruída. Ela chorou a noite toda. Quando Adrien ligou para ela, ela não atendeu. Ele mandou mensagens, mas ela não respondeu. Adrien ficou preocupado e confuso. O que tinha acontecido? No dia seguinte, Adrien foi até o supermercado. Ele esperou Helena sair do trabalho e a seguiu. Quando ela viu que era ele, tentou fugir. Mas Adrien segurou o braço dela com cuidado e pediu para ela falar com ele. Helena, com os olhos vermelhos de tanto chorar, contou tudo que Isabela tinha dito. Adrien ficou furioso. Ele jurou para Helena que aquilo era tudo mentira, que ele não tinha noiva, que Isabela estava inventando coisas porque tinha ciúmes. Ele mostrou documentos, fotos, tudo o que podia provar que era solteiro. Helena queria acreditar nele, mas o medo era grande. Como ela podia competir com mulheres como Isabela, ricas, bonitas, do mesmo mundo que Adrien? Adrien segurou o rosto de Helena com as 2 mãos e disse que não queria nenhuma outra mulher. Que desde o dia que a viu, ela tinha mexido com o coração dele de um jeito que ele nunca tinha sentido. Ele disse que não ligava para a diferença de dinheiro, de vida, que o que importava era o que eles sentiam um pelo outro. Helena chorou de novo, mas dessa vez de emoção. Ela acreditou nele, mas os problemas não tinham acabado. A família de Adrien na França descobriu que ele estava namorando uma brasileira. O pai dele, Pierre Morin, ficou furioso. Ele ligou para Adrien e exigiu que ele voltasse imediatamente para a França. Disse que aquilo era um absurdo, que Adrien tinha responsabilidades, que ele não podia se envolver com qualquer pessoa. Pierre disse que se Adrien não voltasse e terminasse aquele namoro, ele ia tirar a Adrien da empresa. Adrien ficou dividido. A empresa era tudo que ele tinha construído a vida toda. Mas Helena tinha se tornado a pessoa mais importante para ele. Ele não sabia o que fazer. Helena percebeu o sofrimento dele. Ela disse que talvez fosse melhor eles se separarem, que ela não queria ser o motivo de Adrien perder tudo. Adrien ficou desesperado. Ele disse que não ia desistir dela, que ia dar um jeito. Mas as coisas pioraram. Pierre Moreau veio pessoalmente ao Brasil. Ele marcou um encontro com Helena sem Adrien saber. Quando Helena chegou ao hotel de luxo onde Pierre estava hospedado, ela ficou intimidada. Aquele homem era sério, frio, poderoso. Pierre ofereceu dinheiro para Helena. Uma quantia enorme. Ele disse que aquele dinheiro era para ela sumir da vida de Adrien, para ela voltar para a vida simples dela e deixar o filho dele em paz. Helena ficou chocada e ofendida. Ela disse que não queria o dinheiro dele, que não estava com Adrien por interesse. Mas Pierre riu e disse que todas as mulheres tinham um preço. Helena saiu dali humilhada e chorando.
Quando Adrien descobriu o que o pai tinha feito, ele teve uma briga feia com Pierre. Ele disse que ia renunciar à empresa, que ia ficar no Brasil, que ia construir uma vida nova se fosse preciso. Pierre disse que Adrien estava cometendo o maior erro da vida dele. Nessa mesma semana, a mãe de Helena ficou doente. Era uma doença grave no coração, e ela precisava de uma cirurgia urgente. O problema é que a cirurgia era cara, e o plano de saúde não cobria tudo. Helena ficou desesperada. Ela não tinha o dinheiro. Quando Adrien soube, ele quis pagar a cirurgia, mas Helena recusou. Ela não queria que ele pensasse que ela estava com ele por dinheiro, principalmente depois de tudo o que tinha acontecido com o pai dele. Adrien ficou frustrado, mas respeitou a decisão dela. Helena tentou conseguir empréstimos em vários bancos, mas todos recusaram. O tempo estava passando e a saúde da mãe dela piorava. Foi quando Helena decidiu aceitar o empréstimo de Adrien. Em sua folga no trabalho, foi até a empresa do rapaz, mas infelizmente, deu de cara com Isabela, que a avisou que Adrien não estava na empresa no momento. Enquanto esperava Adrien, as duas conversaram, e foi aí que Isabela ficou sabendo da doença da mãe de Helena, e viu ali uma oportunidade. Isabela ofereceu pagar toda a cirurgia. Mas tinha uma condição: Helena teria que terminar com Adrien e sair de São Paulo para sempre. Isabela disse que se Helena realmente amasse Adrien, ela deixaria ele livre para ter a vida que merecia, com alguém do nível dele. Helena ficou sem saber o que fazer. A vida da mãe dela estava em risco. Ela passava as noites sem dormir, chorando, sem saber o que fazer. O coração dela estava partido em dois. No final, Helena tomou a decisão mais difícil da vida dela. Ela aceitou o dinheiro de Isabela. A mãe dela fez a cirurgia e ficou bem. Mas Helena cumpriu o acordo. Ela terminou com Adrien por telefone, disse que não o amava mais, que tinha sido tudo um erro. Adrien ficou destruído. Ele não acreditava no que estava ouvindo. Ele tentou falar com ela, mas Helena tinha mudado o número, tinha sumido. Ao consolar Adrien, Isabela inventou uma mentira. Disse que um dia Helena apareceu na empresa o procurando, como ele não estava, ela atendeu Helena, as duas passaram um tempo conversando, foi quando Helena contou que a mãe precisava fazer uma cirurgia. Isabela ficou comovida e resolveu emprestar o dinheiro, então, Helena e a mãe sumiram no mundo com o dinheiro. Que a cirurgia da mãe era uma mentira inventada por Helena para tirar dinheiro de Adrien. Que as duas eram golpistas. Adrien acreditou em Isabela, ficou arrasado, e ressarciu o dinheiro que ela perdeu. Isabela chegou a dizer para Adrien contratar um detetive e ir atrás das golpistas, mas Adrien disse para ela deixar tudo para lá, que agora, Helena, era coisa do passado. Um ano depois, Helena estava morando numa cidade pequena no interior de São Paulo, trabalhando numa loja de roupas. Ela chorava toda noite lembrando de Adrien, mas ela tinha feito aquilo pela mãe dela para salvar a vida dela. Era um sacrifício que só o amor de mãe e filha podia entender. Na França, Adrien tentava seguir em frente, mas não conseguia. Ele só vivia triste. Até que um dia, ele recebeu uma ligação de sua empresa no Brasil. Era Camila, uma das secretárias. Camila e Isabela eram amigas, mas por ambição, Isabela passou a perna em Camila, o que causou a sua demissão. Então, com raiva, Camila decidiu contar tudo o que sabia de Isabela para Adrien. Ela disse sobre as mentiras, falcatruas, puxadas de tapete e demissões que Isabela causou com seus colegas na empresa, que ela se sentia a dona da empresa, que fazia desvio de dinheiro, e finalizou a ligação contando para Adrien sobre o que Isabela fez com Helena, e que foi ela quem separou os dois, implantando mentiras, e que a cirurgia da mãe dela realmente aconteceu. Quando Adrien soube da verdade, ele ficou em choque. Helena não tinha o traído. Ela tinha sacrificado o amor deles para salvar a mãe, e Isabela tinha mentido sobre tudo. Adrien sentiu uma mistura de raiva, tristeza e esperança. Ele precisava encontrar Helena. Adrien largou tudo na França e voltou ao Brasil, escondido. Ele procurou por Helena por dias, até que finalmente descobriu onde ela estava. Ele pegou um carro e dirigiu por horas até a cidade pequena do interior. Quando Adrien chegou na loja onde Helena trabalhava, ela estava organizando roupas. Ela olhou para a porta e viu ele ali, parado olhando para ela. Helena ficou paralisada. As lágrimas começaram a cair do rosto dela. Adrien atravessou a loja e a abraçou forte. Ele disse que sabia de tudo, que não estava bravo com ela, que a amava mais do que tudo no mundo. Helena chorou nos braços dele e pediu perdão. Ela disse que não aguentava mais ficar longe dele, que todos os dias tinha sido um sofrimento. Adrien segurou o rosto dela e disse que nunca mais iam se separar.
Mas ainda tinha um problema. A família de Edrin e Isabela. Edrin sabia que precisava resolver aquilo de uma vez por todas. Apareceu em sua empresa de surpresa, e chamou Isabela para uma conversa em sua sala. Lá, Edrin demitiu Isabela como uma funcionária comum e não disse mais nada. Pediu para os seguranças a escoltar até a saída do prédio. Edrin voltou para a França e avisou a família que estava indo para o Brasil em definitivo, e que se casaria com Helena. A família de Edrin ficou chocada. Pierre, o pai de Edrin, ficou com raiva. Mas Edrin colocou o velho no lugar dele. A mãe e as irmãs o apoiou e disseram que a felicidade dele era mais importante do que tudo nesse mundo. Num ato de humildade, Pierre pediu desculpas ao filho, e viu que não adiantava nada, proibi-lo de fazer as coisas porque ele era de maior. De volta ao Brasil, Edrin foi até o trabalho de Helena, se ajoelhou na frente dela e pediu ela em casamento. Helena disse sim entre lágrimas de felicidade. O casamento foi lindo, numa igreja no centro de São Paulo. A família de Edrin toda estava lá, a mãe de Helena chorando de emoção, os amigos de Edrin e Helena felizes por vê-los felizes. Quando Edrin e Helena trocaram as alianças e se beijaram, todo mundo aplaudiu. Eles construíram uma vida juntos. Edrin continuou com a empresa, mas agora trabalhava menos e vivia mais. Helena voltou a estudar e realizou o sonho de fazer faculdade. Ela se formou em administração e começou a trabalhar com Edrin na empresa, trazendo ideias novas e um olhar diferente para os negócios. Um ano depois do casamento, Helena descobriu que estava grávida. A felicidade dos dois foi sem tamanho. Quando o bebê nasceu, uma menina linda de olhos claros como o pai e cabelo escuro como a mãe, eles deram o nome de Clarice. A vida deles estava completa. Edrin olhava para Helena todos os dias e agradecia por aquela tarde de chuva que o tinha levado até aquele supermercado. Helena olhava para Edrin e agradecia por ter tido coragem de acreditar que o amor era possível, mesmo quando tudo parecia impossível. Eles aprenderam que o amor verdadeiro enfrenta qualquer obstáculo, não importa de onde você vem, quanto dinheiro você tem, ou quantas pessoas tentam separar vocês. Quando duas pessoas se amam de verdade e lutam uma pela outra, o final feliz sempre chega. E foi exatamente isso o que aconteceu com Helena e Edrin. Eles viveram felizes, construindo uma família cheia de amor, respeito e cumplicidade. O amor deles venceu todas as barreiras e provou que no final, o que realmente importa é o coração. Se você gostou desta história, se inscreva no canal, ative as notificações, comente e muito obrigado.